Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso vídeo, a segunda parte, que é sobre a questão da Páscoa e da ressurreição. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos vocês aí uma feliz Páscoa, um bom feriado, uma boa Sexta-feira da Paixão, e que os nossos vídeos aqui ajudem a resgatar, entender um pouco desse processo histórico do que foi a Páscoa e da ressurreição. Bom, vou começar a abordar agora a questão da ressurreição. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que respeito muito a visão religiosa, o culto religioso das pessoas que a gente está abordando aqui. Não é de forma nenhuma uma crítica à crença religiosa, à fé de ninguém, né? Respeito muito, se a pessoa ela tem a fé que ela viva, a fé dela na plenitude, mas o objetivo nosso aqui no canal é abordar a historicidade das narrativas religiosas, né? O que tem de histórico e o que tem de mito, né? O que tem aí de ideologia religiosa. Então, essa é a abordagem que a gente vai colocar. Bom, então no vídeo passado eu falei para vocês sobre o sentido da Páscoa, né? O que era a Páscoa historicamente, que é uma festa judaica que tem a ver com a questão da libertação da escravidão do Egito, da questão do Êxodo, né? E que ali no século I fervilhavam os movimentos revolucionários de libertação da dominação romana, né? Que o Império Romano ele dominava ali quase toda a bacia mediterrânea e ali algumas partes do Oriente também, né? Então, o Império Romano foi um dos impérios mais poderosos da antiguidade, e ali em Israel existiam esses movimentos de libertação. Por quê? Porque a gente tem que entender como funciona a mentalidade dessa civilização, desse povo da antiguidade, que no judaísmo, né, o povo de Israel, eles tinham aquela crença da terra prometida, que Israel, né, as terras de Canaã, eram terras prometidas para a descendência de Abraão, né? Daí tem a história do Êxodo, que o Moisés teria guiado o povo de Israel ali naquela época chamava os hebreus, né? Ali em direção a Israel. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre a historicidade disso, né? Essa questão assim, Abraão é mito, Moisés é mito, o Êxodo é mito. Essas narrativas foram construídas ali num processo ali da mitologia, né? De fundação do povo de Israel, né? Então, essa ideologia da Terra Prometida, isso daí também tem a ver com esse processo histórico de se dizer que a Terra era de Deus e a Terra é prometida ao povo de Israel. Então, né, não é o objetivo desse vídeo aqui debater a historicidade desses acontecimentos, mas assim da gente entender a mentalidade, né, do judaísmo, do povo judeu da antiguidade, principalmente ali do período de Jesus, né, que eles acreditavam que a terra era prometida e que o povo de Israel durante séculos passou por dominações de vários povos estrangeiros, os persas, os babilônicos, os gregos e naquele período de Jesus dos romanos, né? E que vigorava ali uma mentalidade apocalíptica muito forte, né? De que ali, aquele período ali estava às portas para os finais dos tempos, né? O movimento de Jesus era um movimento apocalíptico. Jesus era um pregador apocalíptico. As seitas judaicas, os essênios, os fariseus também, todos eles eram apocalípticos. E quanto à questão da ressurreição, né? A ressurreição, essa doutrina da ressurreição, não é uma coisa que nasceu no judaísmo, né? É uma crença que veio do zoroastrismo da Pérsia. Por quê? Quando
os judeus eles saíram do cativeiro da Babilônia, foram libertados pelos persas, os persas passaram a dominar, né, as terras de Israel, e obviamente que houve interações culturais, né? A ideologia, os valores e a religião dos dominadores sempre tem alguma influência sobre os dominados. Então, o zoroastrismo influenciou muito o judaísmo. Então, assim, o zoroastrismo era monoteísta, né? Crença em Ahura Mazda. E o judaísmo ainda não era o judaísmo, né? A religião de Israel, ela, naquele período da antiguidade, era politeísta, né? Existia o culto a Baal, a Asherá, a Iã, Moloque, e o chefe do panteão, né, cananeu era El, Deus El. E Yahvé, ele foi entrar, né, nas terras de Israel muito tempo depois. Yahvé era uma divindade estrangeira que vinha ali dos edomitas, né, ali da região da Arábia, né? Então Yahvé não é um Deus ali que nascido em Israel, vamos dizer assim, né? Foi uma divindade que veio de fora e foi a divindade que ganhou força, né? Yahvé passou a ser associado a El, né, o chefe do panteão cananeu. Então o monoteísmo e a monolatria, que é o culto ao único Deus, foi se solidificar na religião dos judeus, né, que é ali na volta do exílio da Babilônia, foi se solidificar nesse tempo, principalmente a ação, né, ditatorial dos sacerdotes. Então, dessa influência do zoroastrismo, veio as noções de a monolatria, o dualismo, né, de ter uma divindade do bem, uma divindade do mal, porque no zoroastrismo tinha Ahura Mazda, que era o deus do bem, né, e caramba, esqueci, tinha a divindade do mal que era esqueci. Bom, mas esse dualismo entre divindade do bem e divindade do mal foi as ideias que gerou a noção de Satã, seu adversário, né? E depois das ideias sobre o demônio, o diabo, o Satanás, né? Ter uma divindade do mal, né? Isso vem por influência do zoroastrismo. E também essa noção escatológica, apocalíptica, vem do zoroastrismo, a questão da ressurreição, a questão do messianismo. Então, existe uma influência muito forte do zoroastrismo no judaísmo, né? Então, essa noção apocalíptica, né? E esse dualismo, forças do bem contra as forças do mal, né? Também é o que vai marcar a religião judaica nesse período, né? Então, se a gente verificar nas escrituras judaicas como é que era tratada essa questão da ressurreição, né? Primeiro que na antiguidade a gente tem religiões que creem na questão da reencarnação, né, ou da transmigração da alma e da questão da ressurreição. Só que para o homem da antiguidade essas fronteiras não estavam bem claras, né? Não existia ali literaturas que todos tinham acesso para definir conceitualmente o que é uma ressurreição e o que é uma reencarnação, uma transmigração da alma, né? Essa ideia de transmigração da alma é uma ideia grega, né, que está em Platão, né? Esse conceito de alma é um conceito platônico, né? Conceito de Platão. O orfismo, o pitagorismo também tinham essas ideias, né? Então, por essa interação cultural que existia ali de Israel, tanto com os persas quanto com os gregos, que acabou se configurando aí essa crença na ressurreição. E quem trouxe para o judaísmo essa crença na ressurreição foi fundamentalmente os fariseus, né? Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os fariseus, eles acabaram adotando a grande maioria das doutrinas persas, né? Então, no judaísmo, principalmente pelos fariseus,
existia essa crença na ressurreição. Que, por exemplo, os saduceus, né, que era outra seita judaica, não acreditava na ressurreição, né? E a gente tem ali no livro de Daniel, que Daniel ali ele cita a ressurreição, falando, né, ali que em algum momento, no fim dos tempos, no julgamento final, que as almas boas ressuscitariam, né? Então, quer dizer, existia muito essa ideia da ressurreição relacionada com os fins dos tempos, né? Com o julgamento final, o juízo final. E Daniel também tem uma ideia ali que ele traz no seu livro, de uma figura apocalíptica, um juiz cósmico, que ele chama do Filho do Homem, né? E quem está familiarizado ali com a literatura neotestamentária, Jesus, ele tá o tempo todo ele faz essa referência ao Filho do Homem, né? Então, não passará essa geração até que o Filho do Homem venha sentado nas nuvens. Então, é esse juiz cósmico que viria julgar, né, as nações, era o Filho do Homem. E assim, os cristãos, posteriormente, quando estavam publicando os livros do Novo Testamento, ali décadas depois da morte de Jesus, por exemplo, em Marcos, Jesus fala do Filho do Homem na terceira pessoa, que é uma outra entidade. Nos outros livros, paulatinamente, eles vão tentando identificar que o Filho do Homem seria Jesus, né? Então, sim, Jesus, ele não é o Filho do Homem, ele fala o Filho do Homem vindo julgar as nações, sendo ali uma figura apocalíptica, só que em nenhum momento Jesus se colocou como Filho do Homem, embora os evangelhos muitas vezes tragam isso. Então, a gente precisa entender essa mentalidade apocalíptica, né? Que aquele momento ali do século I era o momento que o juízo final estava chegando, e com o juízo final, com os finais dos tempos, teria a ressurreição dos mortos, né? E essa crença da ressurreição era muito própria dos fariseus. E como eu falei já em outro vídeo, Jesus ele teve muita proximidade doutrinal com os fariseus, né? Aquelas histórias que tem narradas ali no Novo Testamento de Jesus sempre em conflito com os fariseus, que estavam sempre ali em briga, em conflito. Isso daí é mais uma retroprojeção dos cristãos ali do final do século I, que eles naquele período tinham conflitos ali com o judaísmo, que o cristianismo estava se constituindo como um movimento separado do judaísmo. Então, aqueles conflitos que eles têm ali no final do século com o judaísmo, eles acabam projetando isso ali nas escritas neotestamentárias como se fosse conflito de Jesus com os fariseus, né? E, pelo contrário, Jesus era muito próximo dos fariseus e certamente adotou algumas doutrinas dos fariseus. Não que Jesus tenha se tornado um fariseu, assim como eu também já falei da influência dos essênios sobre Jesus, que o fato de Jesus ter adotado doutrinas dos fariseus ou dos essênios não significa que ele foi propriamente um membro dessa seita. Jesus ele tinha muito uma pegada assim de um movimento próprio, né? Assim como ele foi discípulo, fez parte do movimento de João Batista, ele constituiu um movimento próprio dele, né? E assim, as doutrinas ali no Novo Testamento, 80% ali são doutrinas dos fariseus, né? Então a gente pensa assim que essa crença na ressurreição ela estava disseminada ali na cultura judaica do século I, né? E como Jesus era ali um profeta apocalíptico, o movimento de Jesus era um movimento apocalíptico, eles acreditavam que naquele momento ia haver uma intervenção de Deus na história, como Deus já vinha intervindo na destruição de Sodoma e Gomorra, no dilúvio universal, nas pragas do Êxodo, ou seja, que Deus ele intervia nessa história para ter uma purificação inicial, um novo ciclo. Também se esperava que Deus intervisse naquele momento ali para expulsar os romanos e criar o reino de Israel, né, que era o reino de Deus, né? Então Jesus pregava a vinda desse reino de Deus. Agora eu pergunto para vocês, quem seria
o rei desse reino, né? Quem era o líder do movimento? Jesus. Então a gente pode pensar que Jesus tinha aspirações messiânicas e que Jesus tinha aspirações dele se tornar o rei de Israel, o rei de judeu. Não é à toa que na placa da crucificação dele está lá, rei dos judeus, porque se ele está pregando um movimento do reino de Deus, os romanos vão interpretar o quê? Opa, esse camarada ele está regimentando seguidores, tem população seguindo ele está pregando a vinda do reino de Deus, mas o reino de Deus é o reino de César, é o reino do imperador romano, ou seja, então esse é um movimento subversivo, um movimento de oposição política ao Império Romano. Então isso daí já era o momento para que Jesus fosse preso e crucificado, porque era assim que os candidatos messiânicos eram tratados. Dezenas de candidatos messiânicos, João Batista, Judas Galileu, todos eles foram assassinados ou crucificados, porque qualquer ameaça, né, de oposição política ao Império Romano era tratada dessa forma, né? Então, quando Jesus foi preso ali, que eu falei no último vídeo, quando Jesus foi preso, que ele tinha tido aquele início de motim no Templo de Jerusalém, né? Ele estava arrebatando os seguidores, então tudo isso era lido como crime de sedição, né, de insubordinação política, de subversão. Então, quando Jesus foi preso, ele foi levado diretamente para a cruz. E os seguidores que estavam ali com ele, uma parte fugiu, outra parte ali no confronto com os romanos foi morto ali mesmo, e a outra parte foi crucificada com Jesus. Isso é o que historicamente aconteceu, aquela história de que Pilatos pediu para a população escolher quem ia ser libertado, porque era um velho documento romano. Os romanos, eles têm a documentação ali farta, muito bem documentado. Nunca existiu referência ao costume de libertar preso na Páscoa. Isso é uma mitologia literária ali para configurar ali a mitologia da paixão, mas não existia isso, até porque, assim, como eu falei no vídeo passado, os judeus eles estão ali abarrotando ali Jerusalém para a comemoração da Páscoa, que é a comemoração da libertação da escravidão do Egito. Vocês acham que se Jesus passa ali pela rua carregando na cruz, sendo chicoteado, humilhado, flagelado, você acha que a população vai ficar ali de braços cruzados, crucifica, faz isso? Nada disso, gente. O judeu, principalmente naquele período, ele tem um sentimento nacionalista muito forte, né? O nacionalismo ali naquele período é muito forte. Eles estavam querendo justamente uma revolução e um líder revolucionário para guiar a libertação de Israel. Então, jamais eles permitiriam que Jesus fosse humilhado ali em praça pública, e jamais iam dizer lá para matem esse. Não, nada disso. Tanto que, ali na década de 60, eclodiu a grande revolta judaica, né? Os movimentos revolucionários dos zelotes, dos sicários, todos foram ali para cima, né? do Império Romano. E esse levante, né, essa guerra judaico-romana durou aí alguns anos e culminou com a destruição do Templo de Jerusalém em 70, né? Então o movimento de Jesus e os outros movimentos messiânicos, todos eles tinham essa ideia da libertação da dominação romana. Bom, então assim, na crucificação de Jesus, o que a gente tem de histórico é isso. Agora a questão da ressurreição. Então vamos entender. Gente, se os romanos chegam ali onde Jesus estava, alguns seguidores fogem, outros são mortos ali. Os que sobraram foram levados para a crucificação ali de madrugada. Todos foram para a cruz. A gente sabe que no Império Romano, o crucificado ele não tem direito a ser enterrado pela família, os rituais fúnebres, e não tem direito, né, a túmulo. Ele é crucificado ali na cruz para servir de exemplo para os outros, e ali o corpo apodrece, as aves de rapina comem, o que cai ali, os cães, outros animais eles devoram. Então era assim a crucificação
no Império Romano. A gente tem documentação historiográfica, tem provas arqueológicas que funcionavam desse jeito. Então Jesus não teve, né, o enterro lá no túmulo de José de Arimateia, que também é uma personagem fictícia para compor essa narrativa da ressurreição e da paixão de Cristo. Então, se a circunstância da morte de Jesus é essa, quem sobrou ali de testemunha ocular para falar da ressurreição de Jesus? Quem? Os autores dos evangelhos? Os autores dos evangelhos não são os apóstolos. Os evangelhos foram escritos 40, 70, 80, um século depois da morte de Jesus. Então não tem testemunhas oculares para dizerem que Jesus ressuscitou, né? Agora vamos entender a mentalidade da época. Jesus é um profeta apocalíptico. Seus seguidores têm essa visão apocalíptica que era disseminada ali na cultura judaica do século I. E o que diz essa cultura apocalíptica? Que os finais dos tempos estavam chegando e que o juízo cósmico, o Filho do Homem, viria julgar as nações, Deus interviria. Então eles estavam acreditando assim, que o Apocalipse ele estava acontecendo. Apocalipse significa revelação. Então Deus estava intervindo. Então, acontecendo essa intervenção de Deus na história, os mortos ressuscitariam, porque o juízo final ele estava em curso. Então, era muito plausível que os seguidores que conseguiram fugir, que as pessoas ali, acreditassem que os mortos iam ressuscitar naquele período, e que a morte de Jesus, ela significava ali o início desse apocalipse, né? Porque Jesus ele vem para anunciar esse movimento apocalíptico. Deus vai intervir na história e vai instaurar o seu reino. Então, é muito provável, isso é uma teoria minha, gente, não encontrei escrito em lugar nenhum, é teoria minha, eu estou avaliando assim, pelos elementos da psicologia, entendendo a mentalidade da população daquela época. Se o movimento de Jesus era apocalíptico, e se nesse momento escatológico, né, dos finais dos tempos, os mortos ressuscitariam, essa configuração favorecia que eles acreditassem que Jesus iria ressuscitar. Não só Jesus, mas João Batista, Elias, tanto que em várias vezes eles têm aparece lá narrativas no Evangelho, né, de que eles estão falando, olha, João Batista é Elias, né, o próprio Herodes Antipas, ele pediu para que sumissem ali com João Batista, porque ele tinha medo que João Batista ressuscitasse, né? Então, essa crença na ressurreição estava disseminada nesse sentido de que era chegada os finais do tempo. Então, aqueles seguidores ali mais próximos de Jesus, os que sobreviveram, eles acreditavam que Jesus poderia ressuscitar, e os outros também. Por quê? Porque é chegada os finais do tempo, né? O juízo final, então os mortos ressuscitariam e Deus interviria na história para estabelecer o seu reino, né? Bom, até aí o que eu estou dizendo para vocês que provavelmente esse contexto gerou uma expectativa de que Jesus ia voltar, mas entre acreditarem que Jesus ia ressuscitar e entre ter a comprovação que Jesus ressuscitou, existe uma grande diferença, né? Acontece que o movimento de Jesus, ele não teve ali um grande impulso ali dentro de Israel, ali dentro da cultura judaica, né? O movimento de Jesus começou a se expandir, o movimento de Jesus sem Jesus, após a morte de Jesus. O movimento de Jesus começou a se desenvolver na diáspora, ou seja, fora de Israel, ali na Ásia Menor, na bacia mediterrânea. E essa cultura que existia ali fora de Israel é a cultura helenística, é a cultura grega, né, politeísta. Então, era uma cultura assim, determinada pela mitologia grega, que admitia
a figura do mago, a figura de outras divindades. Então, é um ambiente propício para se criar uma imagem de um ser divino que ressuscita, né? Então, é nesse contexto que começam a surgir, fora do ambiente judaico, essas narrativas de ressurreição, né? Agora, uma coisa importante, o historiador, ele trabalha com documentação, né? Então, para a gente fundamentar uma hipótese sobre essa questão da ressurreição, porque a ressurreição, ela não é comprovada nem cientificamente e nem historicamente. Então, a gente tem que fazer aqui o roteiro de pesquisar a documentação de quando essas ideias sobre a ressurreição surgiram. Então, em relação à ressurreição de Jesus, quais são os primeiros documentos que falam da ressurreição de Jesus? São as cartas de Paulo, as cartas paulinas, né? Então, Paulo escreve ali em Coríntios, em Romanos, em Gálatas. Paulo é quem vai trazer essa questão da ressurreição, que ele vai falar da ressurreição de Jesus, certo? Depois de Paulo, essas narrativas de ressurreição, elas vão vir nos evangelhos. O primeiro evangelho que fala sobre a história de Jesus e a ressurreição é o evangelho de Marcos, que está sendo produzido ali nos anos 70 depois de Cristo, ou seja, depois da queda do Templo de Jerusalém. E a queda do Templo de Jerusalém vai ter toda uma mudança ali nas concepções ali do judaísmo, nas concepções apocalípticas, que assim, aquela destruição do templo simbolizou ali para os judeus a concretização dos finais dos tempos, né? Então, os evangelhos eles vão ser produzidos depois, né, dessas circunstâncias. Então, as primeiras documentações são a partir de Paulo. Aqui uma questão importantíssima que a gente precisa compreender: quem é Paulo, né? Nos evangelhos do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que é falado sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo ali indo para o caminho de Damasco. Só que o que acontece? Atos dos Apóstolos não é um livro histórico. O que Atos dos Apóstolos fala sobre Paulo, em grande parte, contradiz o que o próprio Paulo fala nas suas cartas. Então, para nós, documento histórico autêntico são as cartas do próprio Paulo, né? Existem 14 cartas que são atribuídas a Paulo. Dessas 14, os historiadores eles têm um consenso que apenas 7 cartas são do próprio Paulo, né? Que são Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Filemon, Gálatas, Romanos. Então, 7 cartas são autênticas do apóstolo Paulo. E aí, Paulo ele traz ali essa doutrina da ressurreição, falando que Jesus morreu pelos nossos pecados, tudo mais. E aí a primeira questão: de onde Paulo tira essas doutrinas, uma vez que Paulo não conheceu o Jesus histórico? De onde Paulo tirou essas ideias de ressurreição, essas questões todas, né? Em primeiro lugar, Paulo, ele é um judeu fariseu. E como eu falei para vocês, os fariseus acreditavam na ressurreição, né? Então, essa questão de ressurreição, para Paulo, já é uma doutrina familiar, porque ele é um fariseu. Agora, acontece que, ali, se não me engano, em Gálatas, não, em Coríntios ele fala, o que trago para vocês é o que recebi de outros irmãos, que Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou para salvar os nossos pecados, né? Então, Paulo está dizendo que o que ele está passando, o que ele está falando, é o que ele recebeu de outros. Só que quem foram esses outros que passaram essas ideias para Paulo de que Jesus ressuscitou, etc. e tal, né? Daí muitos poderiam dizer, foram os apóstolos, as testemunhas oculares de Jesus que viram ele morrer e ressuscitar, é que passaram isso para Paulo.
engano. Não foi dos apóstolos que Paulo recebeu essas ideias. Paulo recebeu essas ideias dessas comunidades helenísticas, né, de judeus da diáspora que estão fora de Israel. Paulo diz que quando ele se converteu ao movimento de Jesus, que não tem nada a ver com aquela ideia de caminho de Damasco, de caiu do cavalo e uma luz cegou, não tem nada disso em Paulo. Paulo não fala disso. Quem cita isso é Atos dos Apóstolos, que não é um livro histórico, né? Então, Paulo diz que quando ele se converteu, ele foi para a Arábia, e só 3 anos depois, vários anos depois, que ele foi para Jerusalém e conheceu os apóstolos. Quem ele conheceu? Ele conheceu João, Pedro e Tiago, e que não viu mais nenhum apóstolo, né? Ele só encontrou esses 3. Por que esses 3? Porque assim, muitos desses apóstolos ali que faziam parte ali do grupo dos 12, como eu falei para vocês, muitos ou morreram lá no confronto quando Jesus foi capturado, ou foram crucificados, ou sumiram, né? Então quem continuou ali do núcleo ali, que o Paulo disse que eram as colunas, Pedro, João e Tiago. Então quando o Paulo ele vai para Jerusalém, ele já tinha a sua própria doutrina do que era o movimento de Jesus, quem era Jesus. Ele mesmo diz, o que recebi foi diretamente de Deus, diretamente de Jesus, não precisei de apóstolo, de corpo, de sangue, foi direto do Espírito Santo. Ou seja, Paulo, ele tinha ali, estabeleceu uma treta, né, um conflito ali com os apóstolos, porque o que Paulo estava pregando não tinha nada a ver com a doutrina dos apóstolos, que eram aqueles que conviveram com Jesus, porque o movimento de Jesus é o quê? Um movimento intrajudaico, de libertação de Israel e estabelecer o reino judaico, que é o reino de Deus, né? Então, esse era o movimento de Jesus, que era um movimento composto por camponeses, por excluídos, por gente ali que prostitutas, leprosos, doentes, paupérrimos, mendigos. Essa massa da sociedade judaica excluída era a massa que seguia Jesus. Então o movimento de Jesus era um movimento camponês com essas características. O que Paulo, que é um sujeito que é criado na cultura grega, né, na cultura helenística, que é um homem das cidades, né, e isso faz uma grande diferença. O movimento de Jesus é um movimento rural. Paulo é um sujeito de uma mentalidade das grandes cidades, né? Então Paulo não teve contato nenhum com o que seria o movimento original de Jesus. O que Paulo está criando é uma outra coisa, né? Aí a gente tem uma grande questão. Pensem comigo. Se Paulo ele formula a sua doutrina sobre Jesus, sobre o movimento de Jesus, todo baseado na ressurreição, então a gente poderia esperar que quando Paulo encontrasse com os apóstolos, que Paulo ia querer saber um pouco mais sobre o que foi a ressurreição de Jesus, se Jesus ressuscitou mais alguém, como é que foi. Só que Paulo, nas suas cartas, ele não fala nada sobre isso. Ele não fala que conversou com os apóstolos sobre a ressurreição, ele não fala da ressurreição de Lázaro, da ressurreição da filha de Jairo, da ressurreição da filha da viúva de Naim, porque nos sinóticos, os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, esses 3 evangelhos falam que Jesus ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou a filha da viúva de Naim. E o evangelho de João, que é o último evangelho, fala da ressurreição de Lázaro. Se os evangelhos falam que Jesus ressuscitou essas pessoas, por que Paulo, que era um defensor da doutrina da ressurreição, teve contato com os apóstolos, com as testemunhas oculares de Jesus? Paulo nunca citou ressurreição